Olá meninas, nesse vídeo vamos aprender a fazer o tapete para lavabo do jogo de banheiro Ju Medina. Já aprendemos a fazer a flor e o galho, agora vamos dar sequência fazendo então o tapete para o lavabo. Vamos começar produzindo a base do nosso tapete com o barbante número 8 natural, agulha número 4. Então, eu vou fazer um total de 56 correntes. Já com as 56 correntes, eu vou voltar na 8ª corrente a partir da agulha, então são 3, 6, 8, e fazer um ponto alto aqui na 8ª corrente. E vou fazer mais 13 pontos altos, um em cada corrente. Então, aqui eu já tenho os meus 14 pontos altos aqui. O primeiro que começamos, mais os outros 13. Então, formamos um bloco com 14 pontos altos. Eu vou fazer 2 correntes de separação. Vou soltar 2 correntes aqui na base. E aqui na terceira, eu vou voltar a trabalhar novamente mais um bloco de 14 pontos altos, um em cada corrente de base. Aqui eu já tenho, então, o segundo bloco pronto com 14 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de separação, salto 2 correntes na base e a partir da terceira eu vou fazer o meu terceiro bloco, então, com 14 pontos altos, um em cada corrente de base. Então, eu vou fazer, depois do terceiro bloco, já pronto, eu vou fazer 2 correntes, salto 2 correntes aqui na base e aqui na última corrente, eu faço um ponto alto. Então, aqui nós temos a nossa primeira carreira já pronta. Faço 2 correntes e viro o nosso trabalho. E aqui, nesse primeiro espaço, aqui na base de 2 correntes, eu vou fazer um ponto alto. Vou saltar, fazer mais 2 correntes de separação. Vou saltar os primeiros 2 pontos de base aqui do bloco da carreira anterior. E a partir do terceiro ponto de base, vou fazer um ponto alto em cada ponto de base e deixar os dois últimos pontos na base vazios. Então, aqui na base eu tenho 14 pontos altos, salto os primeiros 2 e deixo os 2 últimos vazios. Então, aqui nessa carreira eu vou ter um total de 10 pontos altos. Então, aqui eu tenho os 10 pontos altos no primeiro bloco. Vou fazer 2 correntes de separação
E aqui nessas alças aqui de duas correntes que separam um bloco do outro, vou fazer 2 pontos altos. Mais 2 correntes de separação. E a partir do terceiro ponto de base do próximo bloco, vou trabalhar novamente um bloco com 10 pontos altos. Então, aqui novamente, ficamos com os 2 primeiros pontos de base aqui vazios e aqui os 2 últimos. Faço 2 correntes. E aqui, nas alças aqui, entre um bloco e outro, vou fazer novamente 2 pontos altos. 2 correntes e a partir do terceiro ponto aqui da base, volto a trabalhar um bloco com 10 pontos altos. Depois, então, de fazer os nossos 3 blocos de 10 pontos altos, separados por 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes. Então, aqui eu vou fazer mais 2 correntes de separação e aqui na alça, um ponto alto. E aqui na segunda corrente, vou fazer mais um ponto alto. Então, ficará assim aqui. São 3 blocos com 10 pontos altos e 2 blocos, e 4 blocos com 2 pontos altos, todos sempre separados por 2 correntes, ok? Agora, eu vou fazer 2 correntes, virar o trabalho e voltar agora a trabalhar. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto e na próxima alça, mais 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação e a partir do terceiro ponto de base do bloco, agora eu vou voltar então a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. E vou deixar os 2 últimos pontos altos, os 2 últimos pontos de base vazios. Então, aqui eu tenho agora aqui em cima do bloco maior, 6 pontos altos. Aqui no começo da carreira, então, nós temos um bloco com 4 pontos altos e em cima dos blocos maiores, 6 pontos altos. Novamente, 2 correntes de separação. Na alça, eu faço 2 pontos altos, mais 2 pontos altos aqui no bloquinho de 2 pontos. E mais 2 pontos altos na alça logo depois do bloquinho. 2 correntes de separação. E aqui no bloco maior, novamente vou fazer 6 pontos altos, a partir do terceiro ponto de base. Então, vou fazer 6 pontos altos, um em cada ponto de base.
Então, faço novamente 2 correntes de separação. E aqui na alça, eu vou voltar agora a trabalhar 2 pontos altos. 2 pontos altos também aqui em cima do bloquinho de 2 pontos. E mais 2 pontos altos na alça logo após o bloquinho. 2 correntes de separação, e a partir do terceiro ponto de base, eu volto a trabalhar 6 pontos altos em cima do bloco maior. Duas correntes de separação. Agora, aqui na próxima alça, eu faço 2 pontos altos e no último bloquinho aqui da base, mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, a nossa carreira ficou assim. Começando com 4 pontos altos. Então, temos depois um bloco de 6 pontos altos, outro bloco de 6, mais um bloco de 6, outro de 6 e outro de 6, e o último de 4 pontos altos. Então, você começa a observar que começamos já a formar os nossos losangos. Os blocos maiores, você vai percebendo que ele vai se estreitando cada vez mais. E os menores começam a ficar mais largos. Então, eu faço novamente 2 correntes, viro o nosso trabalho. E agora aqui, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base e mais 2 pontos altos aqui na alça. Então, aqui, como eu tinha 4 antes na base, agora eu vou formar então um bloco com 6 pontos altos. Então, aqui as primeiras 2 correntes eu já conto como um ponto alto. 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui em cima do bloco maior, então, eu vou fazer 2 correntes de separação, salto os primeiros 2 pontos de base e faço, então, no terceiro ponto de base, faço um ponto alto e no quarto mais um. Então, ficarão sempre os dois primeiros pontos de base vazio e os 2 últimos. Então, aqui, já no bloco maior nessa carreira, vamos fazer apenas 2 pontos altos em cima de cada bloco. E aqui, onde haviam antes 6 pontos altos nesse bloquinho menor, a partir de agora, vamos então trabalhar 10 pontos altos. 2 pontos em cada alça lateral e mais os outros pontos aqui em cima do bloco. Então, vou fazer 2 correntes de separação e começo a trabalhar, então, o meu novo bloco. São 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Faço 2 correntes e volto a trabalhar no bloco maior a partir do terceiro ponto de base e faço 2 pontos altos, 2 correntes de separação, e a partir da próxima alça de base, vou fazer novamente um bloco
com 10 pontos altos. Terminado o bloco com 10 pontos altos, faço novamente 2 correntes de separação e no bloco maior, a partir do terceiro ponto de base, faço novamente 2 pontos altos, 2 correntes de separação. E agora aqui já no final da carreira, eu vou fazer um bloco novamente com 6 pontos altos. Então, nosso tapete até agora estará assim. Então, a partir daqui, eu faço novamente 2 correntes, viro o nosso trabalho. E aqui, no princípio aqui da carreira, que haviam 6 pontos altos, vamos agora fazer 8 pontos altos. Então, vamos completar aqui um ponto em cada ponto aqui de base e mais 2 pontos aqui na alça. Então, fazendo aqui. Um bloco com 8 pontos. 2 correntes de separação. Aqui, no nosso motivo maior, onde antes tínhamos feito 2 pontos altos, então nessa carreira agora eles vão ficar vazios, já não vai haver mais pontos aqui em cima. Então, fiz 2 correntes de separação, salto esses 2 pontos aqui da base e na alça começo a trabalhar já o próximo bloco. Então, aqui na base eu tenho 10 pontos altos. Agora, então, vou trabalhar um bloco com 14 pontos altos. Os 10 aqui, 2 aqui na alça anterior e 2 aqui na alça depois do bloco. Então, agora já serão 14 pontos altos. Feitos os 14 pontos altos, eu vou fazer novamente 2 correntes de separação, salto os 2 pontos aqui na base e volto a trabalhar a partir da alça, mais um bloco com 14 pontos altos. Já te mostro aqui. Depois do bloco de 14 pontos, eu faço 2 correntes de separação, salto os outros 2 pontos de base e a partir daqui, já que no último bloco, eu vou fazer novamente 8 pontos altos. Então, aqui você já observa que eu já terminei a carreira. E a nossa carreira ficou, no princípio, com um bloco com 8 pontos altos. No meio, nós temos 2 blocos de 14 pontos altos. E aqui ao final, novamente, 8 pontos altos. Eu creio que até aqui já dá para você perceber melhor como é que o nosso tapete vai se formando. Aqui nas laterais, quando nós tivermos dois pontos aqui iniciando, aqui no final será o mesmo. E os losangos vão se intercalando. Então, nós começamos aqui com 14 pontos altos. E aqui nós temos novamente 14 pontos altos, que será a largura máxima dos nossos losangos. A partir daqui,
esses losangos aqui que estão maiores começam novamente a diminuir, formando essa parte que nós temos aqui embaixo. E nessas alças aqui que estão vazias, vamos agora já iniciar outros losangos. Então, vamos dar continuidade aqui e vamos fazer mais 2 correntes, viro o trabalho, e aqui que antes eu tinha 8 pontos altos, agora eu já começo a diminuir, então, vamos ficar agora com apenas 6 pontos altos. Então, aqui nós temos o primeiro, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembre-se que sempre vamos ter sobrando aqui os 2 últimos pontos. Então, vou fazer 2 correntes de separação e aqui na alça eu vou fazer 2 pontos altos. Duas correntes de separação, vou soltar os primeiros 2 pontos de base aqui do nosso bloco maior, e no terceiro ponto de base, eu vou trabalhar um bloco com 10 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, salto os 2 últimos pontos de base e aqui na alça faço 2 pontos altos. Mais 2 correntes de separação. Então, aqui, a partir do terceiro ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar um total de 10 pontos altos aqui. Nessa próxima alça, eu vou fazer novamente 2 pontos altos e nesse último bloco serão 6 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, vou fazer e já te mostro como ficou. Terminada aqui a carreira, estará dessa forma aqui. Ao princípio, temos 6 pontos, 2, 10, 2, 10, 2 e 6, sempre separados por 2 correntes. Então, vou fazer 2 correntes, girar o nosso trabalho, e nesse primeiro bloco aqui, agora então teremos 4 pontos altos. Então, 2, 3 e 4. 2 correntes de separação. E aqui na primeira alça eu faço 2 pontos altos. No bloquinho de 2 pontos eu faço mais 2 pontos altos. E na alça mais 2 pontos altos. 2 correntes de separação. E aqui no bloco maior, agora eu também farei 6 pontos altos. Então, se você observar, essa nossa carreira aqui agora será igual à terceira carreira. Estaremos fazendo, então, essa sequência aqui agora. Serão 4 pontos aqui ao princípio. Depois, eu terei 5 blocos de 6 pontos altos. E no final, novamente, um bloco com 4 pontos. Então, aqui eu tenho o primeiro bloco aqui de 4 pontos. E aqui o primeiro
com 6 pontos. Então, agora eu vou fazer 6 pontos aqui no bloco maior. Onde eu tenho 2 pontos, agora eu vou trabalhar um bloco também de 6. Então, ficarão 2 pontos aqui na alça, 2 no bloquinho e mais 2 na alça. No bloco maior, novamente 6 pontos, aqui a mesma coisa de 6 pontos e no final 4 pontos. Eu vou fazer e já te mostro como vai ficar. Olha aqui então como já ficou a nossa carreira já finalizada. Como eu havia dito, essa carreira aqui que estamos agora é igual à terceira que já havíamos feito. Então, a próxima carreira que nós vamos fazer é igual à segunda carreira que iniciamos. Vou fazer para você entender. Aqui, então, eu faço 2 correntes e um ponto alto no próximo ponto. Faço 2 correntes de separação e a partir da alça eu começo a trabalhar o meu bloco. Então, faço 2 pontos altos na alça. Em cima do bloco de base, eu faço um ponto alto em cada ponto de base. E na alça, eu volto a trabalhar 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação. Do próximo bloco, eu salto os primeiros 2 pontos de base. Vou fazer 2 pontos altos, um em cada ponto de base e deixo os últimos 2 vazios. Faço 2 correntes de separação e volto agora a trabalhar a partir da alça um bloco com 10 pontos altos. Novamente, 2 correntes de separação e o nosso próximo bloco vão ter apenas 2 pontos altos. Mais 2 correntes de separação e novamente um bloco com 10 pontos altos. Duas correntes e o nosso último bloco, então, são 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho a nossa carreira pronta. Ok? Agora, então, a nossa próxima carreira vai ser quase igual à primeira aqui. A diferença é que temos menos correntes aqui ao princípio. Então, para começar essa carreira agora, nós vamos fazer 4 correntes. Vira o nosso trabalho. E agora, a partir aqui da alça, eu vou fazer o bloco, então, com 14 pontos altos. Com o primeiro bloco já trabalhado, então, com 14 pontos, eu vou fazer 2 correntes de separação, salto esses 2 pontos aqui na base, e a partir daqui, eu já, da próxima alça, eu já começo a trabalhar novamente outro bloco
de 14 pontos altos. Então, vou fazer esse bloco até aqui, vou saltar novamente, fazer 2 correntes, saltar esse próximo, os pontos aqui, os 2 pontos, e a partir da outra alça eu faço novamente 14 pontos altos. Já te mostro como ficará. Terminado então aqui o terceiro bloco de 14 pontos altos, eu vou fazer dessa vez apenas uma corrente e fazer um ponto alto aqui na segunda corrente de base. Então, essa aqui é a base do nosso tapete. Quando você der continuidade aqui, você for crescendo seu tapete, você vai observar que aqui se formarão 3 losangos. Então, eu conto aqui, a partir daqui, eu tenho, de largura do tapete, eu tenho 3 losangos. E nós vamos fazer no comprimento um total de 4 losangos completos. Então, aqui eu tenho, então, nessa carreira aqui eu tenho esses motivos aqui do meio, são os nossos primeiros losangos completos. O que você vai fazer, então, agora é repetir essa parte aqui mais 3 vezes. Então, a partir daqui, a partir desse ponto aqui, eu vou fazer uma marcação aqui para que você entenda e não se perca ao repetir os seus motivos. Então, você pode fazer, colocar um marcador ou um pedacinho de linha mesmo. Então, essa aqui é a largura máxima dos nossos losangos. São 14 pontos altos. Aqui, esse aqui é o meio. Se você contar desse aqui que já está completo, você vai ver que nessa carreira aqui, onde ele é mais largo, aqui eu tenho 14 pontos altos. Então, a partir dos 14 pontos altos, ele vai diminuindo até chegar aqui nos 2 pontos altos. Quando você chega nos 2 pontos altos, a próxima carreira, você terá apenas a corrente aqui, para ter espaço para você novamente começar os próximos losangos. Então, você pode contar essa carreira aqui que nós marcamos agora como primeira carreira. A partir daqui, essa segunda carreira que nós fizemos, daqui a aqui, é sempre essa continuação. Então, você vai repetir sempre dessa carreira aqui, começa a repetir da segunda de novo até chegar aqui. Então, você terá 2 motivos. Faz mais 2 vezes, então, teremos 4 ao todo. Então, eu vou fazer aqui os meus 4 motivos, que dará o tamanho já do meu tapete, e volto te mostrando como é que vai ficar, ok? Aqui eu tenho o tapete já no tamanho adequado. No comprimento eu tenho os 4 losangos. E aqui, na largura, são 3 losangos. Eu fiz, quando eu terminei ele aqui, eu fiz uma carreira de pontos baixos por toda a extensão do nosso tapete. Quando você estiver trabalhando aqui nessa lateral, você vai fazer, como os pontos aqui na base ficam atravessados, você faça 2 pontos baixos em cada ponto de base. Nessa parte aqui que os pontos já são na mesma direção que você vai trabalhar a carreira, então você vai fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Então, eu deixei aqui um pedacinho para terminar, mostrando para você como é que eu fiz. Então, aqui eu tenho um ponto aqui atravessado. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e outro ponto baixo. Nesse espacinho aqui, entre um ponto e outro, faço um ponto baixo. E nessa alça aqui que eu tenho nos cantos do tapete, eu vou fazer 4 pontos baixos.
E a partir daqui eu vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base. Aqui nas alças de duas correntes que temos entre um bloco e outro, aqui também você vai fazer 2 pontos baixos. Eu vou terminar aqui e já te mostro. Terminando aqui a nossa carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que começamos. A partir daqui, eu vou cortar o fio e arrematar. Então, nosso tapete ficará assim. No próximo vídeo, eu volto te mostrando como fazer o bico do tapete. Ok? Beijinhos e até mais.